Fala galera, eu sou o Diogo, sejam bem-vindos ao Diogo Entretenimento. No vídeo de hoje vamos falar a respeito sobre o filme Fome de Poder. O filme começa mostrando nosso protagonista cozinhando lá, fazendo uma boa comida no restaurante do pai dela. E aí acompanhamos também o nosso coadjuvante, né, que é alguém que trabalha no restaurante da marca Fome de Poder, né, do chefe lá, e experimenta a comida dela e acha bom. Então ele dá o cartão para ela e diz que ela merece muito mais do que trabalhar naquele lugar. Ela fica pensativa e tudo, mas aceita o cartão. E no outro dia ela conversando mais com as amigas dela, um amigo dela, eles falam para ela que Fome de Poder é uma marca de um sous-chefe famoso na qual tem que fazer uma vaga, para ter uma vaga para retrabalhar no restaurante dela, é muito competitiva, e também para conseguir que ele faça, né, a comida para o pessoal lá, é correr de ano, tem que fazer uma marca, marcar para anos ou até meses para poder ele ir lá no restaurante e cozinhar para eles. E aí esse filme ele baseia tecnicamente nisso. Nós vemos a construção de uma personagem que ela veio do mais humilde, ela chega até o topo do mais grandioso do patamar dela, né, de cozinha, né. Aí ele pega, ela vai lá e já mostra que ele é um cara bem rígido e sério, né. Não podemos criticar, ele é um sous-chefe, tudo tem que ser perfeito. Ele pede para os dois que estão lá, tanto ela como o outro, né, fazer uma boa comida, um arroz frito. E aí o cara, ele já começa errado, debochando, né, do chefe, tipo, não é muito fácil, ele diz, arroz frito, você não me ouviu? Aí vai lá, eles começam a fazer, ela, por outro lado, ela pega um arroz que estava na geladeira já, do dia anterior, um arroz, requentar o arroz, que o arroz, quem não sabe, ele tem o açúcar, e quando ele passa de um dia para o outro, o açúcar dele são quebrados. Quem tem diabetes entende isso, que tem que comer o arroz do outro dia, que ele já tem tirado aquele açúcar, então tem um sabor mais... não tem um sabor melhor, dá um aprimoramento. E aí o cara ela faz, e ele nem experimenta o que o cara fez, experimenta dela, e diz que ela aceita e o cara tem que ir pra casa. O cara não aceita, fica revoltado, aí ele mete tapa na cara dele e diz que ele aprenda a ser homem, só volte, não sei o que, e o cara vai embora. Nesse momento, ela descobre, né, que ele aceitou ela, ele pede pra ela ir tomar banho e vestir o uniforme da empresa, do chefe, né, da Fome de Poder. Aí ela tem que fazer um aiu, né? Aiu, sei lá, aquela carne lá que é toda tem mais gordura. Aí pede pra ela cortar bem fininho. E ela não consegue, né? Ela trabalhava num restaurantezinho, nem restaurante, numa quintaninha do pai dela lá. Aí ela vai, faz, ela erra e erra de novo, erra de novo. Aí vemos a determinação dela, né? Que ela passa a noite lá treinando pra fazer esse coisa. Então ela pega e no outro dia o chefe chega lá e vê ela lá debruçada, então, mas sabendo fazer o prato que ele pediu. Então ele vê a determinação dela e começa a dar a oportunidade para ela, mostrando como se fosse o mundo gastronômico. E ela tem várias oportunidades, mas chega um momento que ela tá lá no restaurante do pai dela, né? E o irmão dela chega comendo, aí ela olha pro prato dele e fala, o que é isso? É comida de porco? Aí ele fica meio chateado, porque como assim? A gente sempre comeu isso. Cara, tem que comer comida boa. Aí ele dá uma atacada nela, mostra, né, a realidade das pessoas. Que os pobres nunca vão entender isso enquanto não tiverem dinheiro. Pessoas pobres comem para sobreviver. Elas comem para sobreviver, para matar a fome dela. Os ricos eles comem pelo prazer, pela beleza. O prato é bonito. Eles não precisam encher a barriga, porque eles não têm necessidade, eles já são ricos, eles podem comer o tanto que eles quiserem. Então eles comem por prazer, não por sobreviver. E aí ela tem isso na mente, né? E assim ele continua fazendo os pratos, mas chega um momento que ela vê o chefe fazendo coisas erradas, na qual meio duvidosas, que levam até a cadeia se fosse divulgado. Ele pega um pássaro lá que estava ameaçado de extinção, ele eliminou, né, para fazer um prato para ele. Então ela acontece várias coisas, ela sai do restaurante dele e abre seu próprio restaurante, com parceria do outro cara lá que era rival dele. E assim ela vai crescendo, todo mundo vai gostando dos seus pratos e tudo. E tem uma competição na qual estão os dois chefes, tanto ela como o chefe, o antigo chefe dela. Cada um faz o seu prato e tudo, mas ela perde. Só que nisso, ele dá uma outra cor de realidade para ela, que as pessoas não estão nem aí para quem é o chefe, elas só querem saciar a fome delas. E antes disso, ele foi brutalmente ferido, né, pelo outro cara lá, que estava querendo o posto dele, e ele fala uma história na qual o pai dele, a mãe dele, trabalhava numa casa de gente rica e via o pessoal comendo caviar. E ele tinha aquele prazer de ver as pessoas comendo caviar, gostar, né? E ele queria experimentar. Até que um dia ele foi lá, abriu
a despensa e pegou um potinho de caviar, na qual ele derrubou e espalhou pelo chão. A mãe dele foi chamada a atenção, ele tudo, a mulher lá rica falou um monte de coisa com eles, e ele pegou, enquanto ele estava limpando, pegou um pouco de caviar e colocou na boca. E sabe qual era o gosto? Horrível. As pessoas não comem pelo sabor, pelo gosto, sim, pelo prazer daquilo que pode trazer, o que a riqueza pode trazer. A comida não era boa. E é exatamente isso que ele queria fazer. Ele queria fazer uma comida simples, mas saborosa, que as pessoas realmente amassem comer. Fome de poder. Quanto mais você come, mais você tem fome. E assim por diante. É assim que ele faz. E aí ela pega... acontece várias coisas na qual ela, no final, ela volta pro restaurante do pai dela. Só que agora, com todo o conhecimento, ela começa a trabalhar e faz o restaurante do pai dela se tornar algo grandioso. Então, Fome de Poder tem várias simbologias, várias explicações que o intuito desse vídeo, na verdade, é fazer vocês assistir esse filme. Ele está disponível na Netflix, é muito bom. E coloquem lá, Fome de Poder, antes que apareça uma... Porque a Netflix é assim, a gente tá assistindo, aí aparece lá, indisponível daqui a alguns dias. Cara, tinha um rumo de filme que eu queria assistir, eu fui ver agora, tudo saíram do catálogo. Poxa vida, então Fome de Poder tá lá, mas qualquer hora eles tiram do catálogo. Então, eu sou o Diogo, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa aquela curtida e comentem aí qual a opinião de vocês em relação a esse vídeo. Valeu, pessoal!